Dislexia e descalculia são consideradas deficiência intelectual? Não. São transtornos específicos de aprendizagem. Inclusive, até é muito falado que para ser diagnosticado com transtorno específico de aprendizagem, a pessoa não apresenta deficiência intelectual, porque ela tem um QI normal, né? Mas o DSM-5, ele até traz que até pode acontecer, sim, de uma pessoa com transtorno específico de aprendizagem ter deficiência intelectual, se a deficiência que a pessoa tem naquela área exceder a deficiência que a deficiência intelectual traz para a vida dela. Então, se tem uma pessoa com deficiência intelectual pode sim ser diagnosticada com transtorno de aprendizagem. Mas, no geral, as pessoas falam que quem tem deficiência intelectual não faz diagnóstico de transtorno de aprendizagem. Mas o DSM-5, ele traz essa ressalva que pode sim acontecer. Não existe regra, né, em biologia, né? Se a gente pensar... Vou dar o exemplo do Nicolas de novo. O Nicolas, por exemplo, por que a gente sabe que, apesar de ele ter deficiência intelectual por áreas, eu não posso simplesmente dizer que o problema dele de cálculo é por causa da deficiência intelectual? Porque para aprender a ler e escrever, ele vai muito bem, obrigado. Ele aprendeu a ler rápido, né, e aprendeu a escrever rápido. E ele escreve bem. Tudo bem, sou professora de português, tá, blá. Mas o menino que tem deficiência intelectual, não adianta ser professora de russo, que ele não vai aprender, você entendeu? Ele aprendeu inglês comigo, ele aprendeu francês, ele aprendeu... Ou seja, em linguagens, ele vai bem. Claro, ele não fala perfeitamente nenhuma dessas línguas, mas ele fala, ele se vira. Se ele estiver num país estrangeiro, ele consegue se virar. Ele assiste filme comigo sem legenda, ele consegue se virar bem. Quando chega em matemática, esses dias mesmo ele estava fazendo uma conta horrível. Então, você vê que é uma descalculia muito severa, porque ele tem uma dificuldade... eu falei para ele, se hoje é dia 7 e tal coisa vai acontecer dia 24, quantos dias falta? Ele não conseguia chegar nessa conta, ele tem 21 anos. Aí ele falou, 22? Eu falei, olha, você tem que pensar, como é que vai acontecer dia 24, hoje é dia 7, faltam 22 dias, a conta não fecha. Ele, não, então espera. Aí ele teve que contar no dedo. Falei assim, você já pensou se fosse acontecer no Natal, você contar no dedo mais 100 e poucos dias, 200 e poucos dias? A gente precisa começar a trabalhar melhor sua matemática. E a gente tem trabalhado muito com ele a matemática, em receitas e uma série de coisas. Então, vocês percebem que a descalculia nele é muito ruim, porque ele não tem noção de conta simples. Mas ele fala francês, ele fala inglês, ele fala português bem, ele digita bem o português, ele coloca mãe, vírgula. Você pode não sei o que lá, ponto de interrogação. Ele põe vírgula em aposto vocativo bonitinho. Ele nem sabe o que chama aposto e vocativo, mas ele sente onde tem que pôr as vírgulas. Quando eu vou corrigir os textos dele para livro, eu tenho que corrigir coisas que às vezes ele fica prolixo para explicar, mas a pontuação, dificilmente eu tenho que corrigir. A com H e acento, diferente de A com crase e A sozinho, geralmente ele acerta. Você entendeu? Então, assim, é bem bacana que aí você entende que, apesar de ter deficiência intelectual, ele pode sim ser diagnosticado com descalculia. Porque como é que ele tem deficiência intelectual? Ele aprende tão bem línguas, mas não aprende uma conta simples de matemática, como 24 menos 7. Agora, se ele tiver uma dificuldade específica só nessa área e em nenhuma outra área, aí entra como um transtorno específico de aprendizagem, né? Entra como transtorno específico de aprendizagem, isso mas é que tá. Ele também tem dificuldade nas biológicas, ele tem dificuldade, né, na área de física, então fica mais complicado. A gente consegue ensinar física para ele assim, o carro tá rápido, se bater não sei o quê. E a deficiência intelectual também envolve planejamento, né? Pensamento abstrato, então você tem que avaliar tudo, que nem a Carla falou, que trabalha com avaliação neuropsicológica e DI, e não é somente por QI, exatamente, não é somente por QI, né? É um dos testes, fazem várias escalas, mas tem que avaliar um todo, né? O planejamento dele está melhorando muito, você vê uma evolução assim, fora do comum, e o que acontece? Que agora ele já não cria mais tanta ansiedade. Então, mas quando vai começar o curso da Neuroconect? Vai começar na segunda, mas a Fabielle, pode ser que a Fabielle viaje, então ele já consegue, ele fala, então tá bom, ele já consegue esperar. Então, conforme ele começou a aprender a planejar, que ele tinha essa dificuldade, até por causa da deficiência intelectual, mas a gente conseguiu trabalhar isso nele, agora ele consegue mexer com causa menos ansiedade nele hoje em dia. Então dá para trabalhar. Então existem essas diferenças que a gente tem que tomar certos cuidados.